O nome original de Cambises é Cambuja. Quando seu pai, o rei Ciro o Grande, morre em batalha, Cambises reina em seu lugar. Cambises foi rei da Média entre os anos 530 e 522 a.C. Ele foi o segundo governante da dinastia dos Aquemênidas. Cambises herdou de seu pai, Ciro o Grande, o maior império que o mundo jamais vira. Como rei, Cambises conquistou o Egito no ano 525 a.C., na Batalha de Pelusa, derrotando o faraó Psamético III. Após conquistar o Egito, Cambises tentou dominar a região da Núbia, região do atual Sudão, na África. Porém, os soldados persas não conseguiram atravessar o grande deserto da Núbia. Enquanto Ciro foi lembrado por sua generosidade para com seus inimigos, Cambises foi lembrado como um tirano. Dizia-se que ele era um homem de temperamento explosivo. Segundo Heródoto, Cambises teria tido um acesso de fúria contra sua irmã Roxana, que estava grávida, e a teria matado por espancamento. Uma outra história sobre seu temperamento é de que Cambises mandou esfolar um de seus juízes por corrupção e fez com que a sua pele fosse esticada sobre sua cátedra de juiz. Por ordem de seu pai, quando ainda estava vivo, Cambises casou-se com duas de suas irmãs, que eram Atossa e Roxana. Para assegurar o trono dinástico da família dos Aquemênidas, Cambises teve que fazer este casamento. Cambises tinha um irmão mais novo chamado Bardia, ou Emerdes, como também é conhecido. Cambises não era um gênio político como fora seu pai. Ele preferia a vida militar. Foi um grande rei guerreiro. Era bom no arco e flecha, lança, luta corporal e um ótimo espadachim. Cambises herdou de seu pai a genialidade de estratégia de guerra. Seu irmão mais novo, Bardia, ou Bardias, ou Emerdes, também era tão bom quanto seu irmão mais velho. Cambises era o rei por direito, pois ele era o mais velho dos irmãos Aquemênidas, mas ele estava muito encantado com o Egito. Cambises não estava governando o Império dos Medos como deveria, pois ele ficou morando no Egito e se proclamou faraó, deixando os assuntos de Estado lá na Média com seus ministros. Acontece que havia protocolos, neste caso protocolos políticos, protocolos militares e assuntos graves de Estado que precisavam de sua atenção como rei. Mas ele estava distraído e distante da política e da economia estatal. O grandioso Reino Medo começou a ter problemas com isso. Os nobres e os ministros, vendo que Cambises não queria voltar para a vida que ele considerava chata, porém necessária para a política imperial, Dário e outros nobres imperiais mandaram emissários para falar com Bardias, que por ser mais novo que Cambises, também era tão competente quanto seu irmão mais velho. No começo, Bardias relutou, não queria se meter com esse negócio de governo imperial, pois ele estava muito bem cuidando de suas vastas e gigantescas terras, longe das chatices políticas e econômicas imperiais, coisas que ele também achava muito chato. Mas vendo que os emissários do reino não paravam de ir até ele, Bardias então resolveu se meter nos assuntos do reino e disse que seria o novo rei em lugar de seu irmão. Em março de 522 a.C., Bardias se proclama o verdadeiro imperador da Média. Cambises, sabendo disso, fica preocupado e então, no mesmo instante, resolve sair do Egito, abandonando a boa vida de faraó, e vai ao encontro de seu irmão que acabara de se proclamar rei em
em seu lugar. Mas Cambises morre no caminho, no mês de julho do ano 522 a.C., na cidade de Ramã, na Síria, quando estava indo encontrar seu irmão mais novo. Sua morte é cheia de especulações e mistério. A história oficial conta que Cambises morreu por conta de um ferimento que se infeccionou quando ele descia de seu cavalo na cidade de Amã, na Síria. A história é que, quando Cambises foi descer de seu cavalo para descansar, ele, ao descer, feriu a coxa com sua própria espada. Isso é o que consta nos anais da história oficial. Mas há alguns problemas nesta história oficial. O primeiro problema é que ninguém viu o corpo do rei morto. Quando Cambises morre, ninguém vê o corpo do rei para fazer um funeral apropriado. Cambises assistiu ao funeral real de seu falecido pai. Sendo monarca, é costume os súditos se despedirem do monarca que morre, fazendo um ritual fúnebre para o rei. Mas neste caso, ninguém viu seu corpo. O segundo problema, só estava seu primo Dário quando Cambises se fere acidentalmente ao descer de seu cavalo. Dário era primo do rei. Quanto a isso, sem problemas. Só que é difícil um rei não estar acompanhado de sua guarda pessoal. Tudo bem que ele estava acompanhado de seu primo Dário, mas cadê seus seguranças pessoais? Tudo bem que sua guarda pessoal talvez não poderia estar tão próximo do monarca, que ficassem longe. Isso é totalmente compreensível, mas não tão longe ao ponto de sair do campo de visão ou de ficar longe na mira das flechas ou lanças. Mesmo assim, seria impossível que Dário estivesse sozinho com o rei em campo aberto, fora da vista de sua segurança real. O terceiro problema é o sumiço do corpo. Sendo Cambises um rei conhecido em sua época, era viável e necessário que se examinasse o corpo do rei, pois Dário disse que ele morreu por conta de uma infecção que se agravou. Sendo assim, os médicos reais iriam querer examinar o tal ferimento e verificar se o rei realmente morreu por conta da infecção ou se ele foi envenenado ou alguma outra coisa, pois uma infecção não mata assim tão depressa, ainda mais alguém que se alimentava muito bem como o monarca, pois, sendo ele rico, obviamente, ele tinha acesso a uma boa e farta alimentação. O quarto problema aí são os tratamentos destes ferimentos. Se Dário disse que o rei morreu por causa de uma ferida que se infeccionou, por que cargas d'água Dário não tratou do rei aplicando os primeiros socorros? E outra, por que Dário não chamou os médicos do rei quando este se feriu? Porque em sua comitiva certamente teria algum médico ou algum soldado, ou sei lá quem, que entendesse de primeiros socorros. Isto no mínimo. É difícil alguém morrer de repente com um ferimento na coxa, assim, tão rápido. Isso é muito esquisito. E o quinto e último motivo desta morte esquisita é a própria questão da morte tola. Cambises, desde criança, aprendeu a arte da guerra. Seu treinamento para dirigir o vasto Império da Média começou quando ele tinha 5 anos de idade e terminou quando ele tinha seus 19 anos. Sendo um ótimo guerreiro e comandante das tropas de seu pai, quando ele já tinha seus 20 anos, Cambises, no mínimo, sabia descer e subir em cavalos. Como é que um rei tão inteligente como era Cambises iria esquecer ou desaprender ou se atrapalhar a descer de um cavalo? Lembrando que na época só tinha Dário como testemunha. Isto realmente é muito esquisito.
Outra suspeita é que a versão da morte de Cambises é dada somente por Dário. Em todos os documentos oficiais que se tem da morte de Cambises, só se tem a versão de Dário. E o que chama a atenção é que o próprio Dário estava sozinho com o rei Cambises. E nos livros de história, na internet, documentários e etc., qualquer relato, qualquer menção que se faz da morte de Cambises é sempre a mesma. E só temos Dário como testemunha. E uma outra observação muito interessante. Os guardas da época, quando perguntados, disseram que Dário estava sozinho com o rei. E quando vão ver o monarca, este está morto. E Dário Vivinho da Silva, acompanhado desta versão fajuta de que o rei Cambises foi descer de seu cavalo para descansar e ao descer ele feriu a coxa com sua própria espada, é a versão dada somente por Dário. Cambises, em campo aberto, na cidade de Amã, na Síria, desce de seu cavalo, fere a coxa com sua espada, o ferimento infecciona, cria pus, etc. e ele morre por conta da infecção. Qualquer infecção que se possa ter no corpo de alguém, a pessoa não morre rapidamente. O rei estava em campo aberto, sem sua guarda pessoal, só tendo Dário como companhia. E só temos esta versão da história. É muito esquisito que nenhum historiador de renome tenha investigado essas coisas ao longo dos anos e séculos que se passaram. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.